Eu acho que na gastronomia hoje, isso para mim é o que mais pesa. Porque você não tem que mostrar para as pessoas que você é bom. Você tem que mostrar para as pessoas que você é capaz de conseguir fazer o que o seu pai, o que o seu avô fazia. Porque eu ainda tenho cliente da época do meu avô que chega, ele é um senhorzinho, ele puxa a minha bochecha e fala assim: eu quero ver se o seu fusilli com bratiola continua bom como era o do seu avô, senão eu não vou pagar, brincando, e vai embora. Mas isso é uma responsabilidade. Você ser é uma coisa, agora você trazer uma história cria expectativa nas pessoas. Será que ele é tão bom quanto o pai? Será que ele é tão bom quanto o avô? Será que ele é... E essa cobrança verdadeiramente ela existe. Quando você tem uma história que você precisa manter essa história, é mais difícil do que você criar a sua história. Você ser um chefe por si próprio, você cria o que você quiser, você faz o que você vai ter o teu estilo. Agora, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser, de pensar, o seu paladar, o seu toque de fazer. Você tem do seu jeito, você ter que fazer as coisas do jeito dos outros, é difícil. Então eu enxergo isso verdadeiramente como hoje a minha maior responsabilidade dessa história é conseguir manter o padrão dos meus antepassados. Estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para mais um programa Chefes do Apetite. Hoje com quem, Álvaro? Bruno Stipe, quem não sei que sabe. Então, lembra Continua a tradição. Continua a tradição, e nós vamos falar de tradição, da história da Cantina Cê Que Sabe. Você teve aí o avô na gastronomia, o tataravô na gastronomia, o seu pai. Como é que eles transmitiram para você todo esse aprendizado? Isso foi verdadeiramente um exemplo de vida. Então, eu tive como referência, eu nasci dentro da panela, né? Eu brinquei dentro da panela. E aí eu tive por parte de pai, família de cozinheiro, e por parte de mãe, porque o pai da minha mãe também tinha restaurante, padaria. Então, minha mãe também veio do ramo. Então, foi muito engraçado, porque a minha infância foi dentro de uma cozinha com meus 4 avós, e com meu pai e minha mãe dentro do restaurante junto. Isso foi genético para mim, na realidade. Eu tive 1 milhão de oportunidades de seguir qualquer outra coisa, assim como eu dei para meus filhos a oportunidade, né, dou até hoje, deles fazerem o que eles querem, meus pais me deram a oportunidade de fazer o que eu quisesse. Mas o amor, verdadeiramente, a essência, o prazer de servir, de cozinhar para os outros, foi implantado em mim mesmo. Isso é um chip e é difícil dizer onde isso me pegou, porque desde sempre me pegou. Quando eu praticamente não tinha opinião própria, eu tinha 9 anos de idade, eu fiz o meu primeiro prato sozinho, que eu comia num outro restaurante, que infelizmente fechou, que eu amava, chamava-se Recanto Anhanguera, que tinha um prato que chamava camarão a Bristol, e eu fiquei com vontade de comer, e o cozinheiro falou que não sabia fazer, eu achei que era mentira, porque minha mãe queria que eu emagrecesse, porque eu já era gordinho, fui na cozinha e fiz o prato. Então, eu acho que isso verdadeiramente foi uma transmissão genética e homeopática de infância, e isso implantou em mim e está até hoje. Caudaglio e Associados Advogados, www.caudaglio.adv.br. E harmonizando com cerveja Sud, com o vinho El Padrino, certo, que é da Cê Que Sabe mesmo, e com o champanhe. Você vai falar um pouco de cada... Vou falar um pouco, o Bruno vai apresentar um prato e a gente vai falar a respeito deles. Então temos cerveja e champanhe hoje no programa. Cerveja, champanhe e vinho, mas o vinho vai ficar para quem vier aqui. Como é que começou essa história da sua família com gastronomia? Acho que é interessante para que os nossos teleinternautas conheçam aí como iniciou toda a trajetória da família do Bruno Stipe. Olha só, Wagner, a minha linhagem é de cozinheiros. Eu sou a 5ª geração de cozinheiros na família. O meu tataravô foi cozinheiro de navio, porque na realidade a gente vem de uma linhagem de sobrenome da Islândia, que veio para a Prússia, quando tinha o rei da Prússia, que depois virou Alemanha. E por causa de guerra, quando deixou de existir a Prússia, foram embora para a Sicília. E esse meu tataravô foi embora para a Sicília. Ele já nasceu na Prússia, e foi embora para a Sicília e conheceu uma palermitana,
e o pai não queria que ela casasse com um viking, e eles fugiram para Corleone, para o pé da cidade de Corleone, que era bem na montanha, e não iam achar eles lá, e foi onde deu a linhagem da gente. E ele ele já era cozinheiro por necessidade no navio, e o meu bisavô, meu avô, todos cozinheiros. Meu avô veio embora para o Brasil para trabalhar com o Conde Matarazzo, na cozinha do Conde Matarazzo, e foi ele que incentivou, quando ele já estava velho, que o velho conde mesmo, o Francesco Matarazzo, o pai, faleceu em 1937. Em 31 ele falou para meu avô, perto de 1930, com certeza ele falou, meu avô, Franco, você tem que, meu avô era Francesco também, ele falou, Franco, você tem que seguir sua linha, não fica só preso à nossa família, você sempre me serviu muito bem, meu avô amava o conde, eles eram muito amigos, e ele incentivou meu avô a dar o passo e se lançar pessoalmente na gastronomia. Ele ajudou meu avô a vir para cá, para o Bexiga, e montar a primeira estalagem, na realidade, porque era uma pensão alimentícia, não era um restaurante. Então a minha avó cozinhava, que também vinha de linhagem de cozinheiros, e ele cozinhava quando estava fora da casa do Matarazzo, e eles serviam os italianos que moravam nos cortiços. E foi assim que começou o nosso legado, a nossa história, nossa família, na cozinha paulistana, verdadeiramente de serviço. E depois virou restaurante, virou Mama Rosa, que foi super conhecido na década de 40, minha avó foi eleita rainha da lasanha na década de 40 em São Paulo, e meu avô depois virou o Pepperoni, quando a minha avó adoeceu, deixou de ser o Mama Rosa, tornou-se o Pepperoni, foi quando meu pai entrou em ação, verdadeiramente se titularizando proprietário, comprou o Pepperoni e depois virou o Você Que Sabe, que foi o ícone da década de 80, década de 90, tinha virado cozinha internacional. E eu, quando voltei de navio, que eu fui trabalhar na linha Costa, eu voltei de navio da Itália, da França, que eu trabalhei na Itália, na França, quando eu voltei, eu italianizei novamente o menu, que aí eu falei para o meu pai, da mesma forma que o senhor internacionalizou, que era o chique da época, a tendência futura será regionalizar, nacionalizar e futuramente regionalizar. Eu falei para meu pai, no começo dos anos 90, que o futuro da cozinha seria ter cozinha siciliana, cozinha napoletana, cozinha regional. Ele, na época, falou, você está louco? E hoje está acontecendo. Realmente, você tem restaurantes regionais já em São Paulo, no Brasil. E eu italianizei novamente o menu. E, graças a Deus, deu certo. Você que sabe, 85 anos nessa história. A gente vem ganhando vários reconhecimentos. Né? Fomos o primeiro restaurante no exterior a ter o título Hospitalità Italiano. Você que sabe, foi o primeiro a ter Hospitalità Italiana fora da Itália. Isso é uma grande honra. Fomos o primeiro restaurante a ter a certificação da Federação Italiana Cuochi, que eu sou presidente, mas mesmo como associado já tivemos aí o reconhecimento de que aqui trabalhava um profissional. Então isso são os prêmios, e eu acho que a maior satisfação para a gente, Vagnão, que você é meu amigo, o Álvaro são meus amigos, vocês são meus amigos de anos, e tem essa amizade pela família, esse eu acho que é o grande presente da gente, as amizades com pessoas do meio, esse reconhecimento, e as amizades com o cliente, a clientela gosta da Cantina Você Que Sabe. Didio Art Design, www.didionet.com.br. Bruno, a casa tem uma tradição enorme, né, desde a época do seu pai, e vocês vêm levando cada vez mais com galhardia esse processo da comida italiana, de uma maneira muito gostosa, fazem tudo aqui dentro, tudo perfeito, tudo porcionado por vocês, dentro daquilo que vocês pretendem oferecer de boa qualidade para o cliente. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte, como se encontra hoje o mercado dessa culinária, dessa gastronomia italiana, dentro do bairro que é o mais italiano de São Paulo, aqui no Bexiga, no Bela Vista? Álvaro, eu acho assim, nós somos os últimos moicanos da gastronomia casalinga, da gastronomia tradicional italiana, aquela cucina de mama e de lenone, porque diante da evolução natural do mercado, isso é comum na própria Itália, você vê uma grande evolução de um modernismo, de uma nova linhagem de montagem de pratos, de apresentação de pratos. Então, na realidade, o que se consome hoje nessas trattorias, nessas cantinas, né, que é o termo da trattoria utilizado no Brasil, são as cantinas, como o Roberto, isso só se encontra hoje na casa da mamãe e da vovó na Itália realmente, ou em um ou outro restaurante muito especialista em cozinha casalinga na Itália, que é cada dia mais raro lá e aqui. Então, eu não sei verdadeiramente, enquanto Deus me der saúde, me der estrutura,
e eu acredito que para a turma que também está aí no Roberto, em algumas outras cantinas aqui do Bexiga, nós vamos manter isso aí sim, sem dúvida, porque é uma cozinha que torna-se difícil de praticar cada vez mais por causa do artesanato dela, né? Que ela é 100% artesanal, ela é 100% caseira, não dá para você terceirizar, porque você tem que ter o teu sabor, você tem que ter aquele estilo. Você que sabe, esse ano fez 85 anos, ó. Maravilha. Meu avô abriu em 31. E eu sigo exatamente a cozinha dos meus avós, porque eu fui discípulo direto deles na cozinha. Também do meu pai e da minha mãe. E a gente, então você vê, a minha mãe está todo dia, ainda hoje, na cozinha. Minha mãe está todos os dias na cozinha. Eu estou na cozinha. Deus aconselha. Meu irmão, então é a família que trabalha aqui. Então, eu acho que o grande diferencial é esse. O meu filho agora está fazendo gastronomia, largou o futebol, goleiro profissional, largou tudo e entrou para dentro da cozinha para fazer isso daqui junto com a gente. Eu não sei se ele verdadeiramente para frente vai querer fazer a nossa cozinha casalinga ou se ele vai querer partir também para a inovação. Produzir um fusion, alguma coisa. Exatamente. Né? Eu acabei, mesmo quando eu tinha uma cabeça mais avante, que eu estava na época, eu voltei de navio, voltei da Itália, né? Na juventude modernista da época, eu optei por manter a linha tradicional e entrar com algumas inovações. Ainda hoje eu coloco algumas coisas que estão bem contemporâneas, mas eu mantenho esse tradicional. Se ele quiser manter o tradicional, aí vai ser para a próxima geração. Espero que mantenha, porque é uma história. Mais 85 anos pela frente. Se Deus quiser. Né? AB Uniformes, www.abuniformes.com.br. Como é que se mantém clientes? Com amor. Eu acho que assim, como se mantém um amigo? Com lealdade. A lealdade ela é fundamental em qualquer ramo. A lealdade ela é fundamental no meio do jornalista. Eu tenho um grande amigo na Itália que chama-se Rino Barilari, que é o King of Paparazzi, é o rei dos paparazzi, e o Rino é meu amigo pessoal. Eu estou lá, ele vai no Harris Bar jantar comigo, porque eu sou cliente assíduo do Harris Bar, sou amigo dos donos do Harris Bar, do Pietro, é um grande irmão meu. E ele falou que ele sempre, embora ele tenha sido um paparazzi, ele foi fiel, ele era amigo dos artistas. Então, quando tinha um flagrante que ele tinha pego, que ele ia prejudicar o artista falava para ele, por favor, não põe. Ele não punha. Então, embora ele fosse um paparazzi, ele respeitava muito a fidelidade da amizade dele com os artistas. Isso fez ele ser o rei dos paparazzi. E eu acho que a fidelidade em todas as profissões ela é muito importante. Então, a tua fidelidade com o cliente, não o cliente ser fiel a você é uma consequência de você ser fiel a ele. De que forma que você é fiel ao seu cliente? Cobrando aquilo que você serve, servindo verdadeiramente o que ele precisa, fazendo qualidade, fazendo o melhor que você pode dar. Pode ser que o seu não seja o melhor do mercado, mas é o melhor que você pode dar. Então você é fiel ao seu cliente. Ele percebeu que você entregou a sua alma, seu coração para ele, ele se torna fiel, se torna seu amigo e o amigo volta sempre. Apoio Cultural Divino Guia, www.divinoguia.com.br. E falando em tradição, esse é um prato bastante tradicional, com cabrito. O cabrito exato, o cabrito ele é o clássico do Natal, né? Você tem duas carnes que têm data bem assim específica para consumo. Cabrito no Natal, cordeiro na Páscoa, e eles usam muito cabrito e cordeiro também em datas festivas, um casamento, um batizado, um momento de festividade. O cabrito é a carne do Natal italiano, tá? Então, eu quis fazer esse nhoque, porque ele é um prato bem completo. Por que eu quis fazer o nhoque? Esse prato eu criei aqui, você que sabe, pela tradição do cabrito, você que sabe, que é um cabrito diferente de todas as outras linhas de restaurante. A gente tem esse cabrito bem pessoal, bem particular da gente. E eu quis fazer esse prato, que é exatamente o nhoque com cabrito, porque é um prato completo. Então você tem o amido da batata junto com o amido da farinha, então você tem aí um carboidrato potente, junto com o cabrito, junto com o tomate, enfim, é um prato bem complexo. Eu acho que é um prato bem gostoso para se comer aí no dia 25, dia de Natal, um almoço sensacional da família. E eu diria que ao longo do ano todo, porque como você mesmo disse, como é um prato festivo, a junção do prato festivo com a união da família num domingo, por exemplo, sem dúvida. Então isso por isso que você sabe tem o cabrito todo dia. Nós temos cabrito todo dia, porque e é uma carne muito leve, né? Hoje você tem o ovino e o caprino, são as carnes mais saudáveis que você tem no mercado.
Então, e o legal dessas carnes, que eu acho que é muito interessante aqui, você pode fazer o preparo normal para servir em porção, com batata, né, ou com brócolis, com legume, que você faz no dia, e o que sobrou para o dia seguinte é que fica melhor ainda para você fazer o ragu. Certo. Então aí que você vai entrar com o molho de tomate. Então o que é legal disso aqui, Alvarão? Você não perde a carne, você consegue aproveitar 100% dela. A batata, por exemplo, que você não usou na noite anterior, porque você pode ter feito ela assada ou cozida, você moe essa batata, não faz mal que ela tenha inclusive pedaços com casca, se for o caso. Você moe ela com a casca, você pode estar fazendo então um nhoque, ou você pode estar fazendo aí um purezão amassado, né, um diferente aí, que é muito legal, enfim. Mas no molho você pode estar usando brócolis que você tinha no dia anterior. Então a gente já fala, inclusive, de um aproveitamento para não ter um desperdício na sua casa, que é fundamental. E é uma cozinha extremamente atual. Sim, sem dúvida. Sem essa preocupação. Sem jogar absolutamente nada. Eu me corto o coração jogar. Meus avós viveram uma época de guerra, e isso para mim, jogar comida fora é um grande pecado. Né? Nós temos aqui 3 opções. Uma delas, uma tradicional, festiva. Daqui a pouco nós vamos brindar quando o Wagner voltar da incursão dele lá fora. Temos um vinho que é o seu da casa, que também vai muito bem. E temos uma cerveja que é feita aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, espetacular, que eu faço questão que você prove, porque é produto nosso, produto do Rio Grande do Sul. E como é uma stout caramelada, adocicada pela natureza, não por ser doce, para um prato de massa, para um prato de cabrito, com esse molho, vai super bem. Com certeza. Então, podemos aqui fazer um dos brindes, fazer em homenagem ao falecido, mas pioneiro, vovô, papai, fizeram, você que sabe. 2 ícones, né? 2 ícones, com essa cerveja que é feita no Rio Grande do Sul e que vai muito bem com esse prato. Nós estamos aí, né, 27 anos no ar, com o Pilotando Fogão. Meu pai começou como machão e frigideira, foi o primeiro homem a ter programa de cozinha na televisão brasileira. E nós ele deu continuidade com o Pilotando Fogão. Infelizmente, faz um tempo que o papai morreu, mas a gente continua o programa, estou há 27 anos no ar, com o Pilotando Fogão, o programa mais antigo de cozinha na TV brasileira. Aqui em São Paulo, todo domingo, 11h30 da manhã, na NET Canal 9, Vivo Canal 8 ou 186, depende do sistema que você tem. E no YouTube também, programa Pilotando Fogão. Agradeço se vocês puderem nos prestigiar lá e assistir a gente. É muito gostoso, né, ter esse carinho de vocês pela nossa gastronomia. Muito obrigado. Como é que vocês conseguiram atrair tantos artistas e ainda conseguem atrair tantos artistas e celebridades aqui para Cantina? Assim, na parede tem um pouco dessa história. Existem uns quadros grandes com as fotos preto e branco. São os artistas do qual meu avô cozinhava quando era cozinheiro do Matarazzo. Então ele pedia um retrato para guardar de recordação dos artistas que ele cozinhava, aquelas coisas. E, consequentemente, como meu avô era um cara bem linkado a esses artistas, por exemplo, o Adoniran Barbosa vivia aqui, adorava meu avô. Então, um artista traz o outro. Existe a comunidade dos artistas, assim como chefe de cozinha, assim como jornalista, entendeu? Um fala, pô, fui num lugar legal, vamos lá. E um vai levando o outro. Meu pai se tornou verdadeiramente, talvez por essa influência, um homem super conhecido no meio artístico, gravou novelas, fez mais de 600 comerciais. Enfim, é um cara super midiático no meio e sempre teve esse contato forte com artistas. Então ele foi verdadeiramente o primeiro restaurante a apoiar a peça teatral. Então isso abriu, né, ele dava desconto, se a mesa era pequena ele dava cortesia, quando era grande ele dava um desconto para não se lascar e tanto e tal, e fazia essas parcerias. A gente sempre fez isso, sempre continuou, e foi criando um vínculo de amizade com os artistas. Então ainda hoje, todos os artistas que vêm pela amizade, pelo carinho, lógico, por uma comida, por um atendimento, sem sombra de dúvida, mas criou esse nicho de amizade. Eu acho que isso é fundamental para o meio artístico, né? Se você receber bem, né? Você receber com carinho, sem interesse, de porque é um artista, não. As pessoas vêm aqui, então a Anissete Bruno veio aqui a semana passada, e a hora que ela entrou, ela chorou, os olhos dela encheram de água. Por quê? Porque ela e o Paulo Goulart vinham aqui e se sentiam lá em casa. O Paulo, numa fase bem final de tratamento,
ele pediu para uma das pessoas que estava cuidando deles para vir buscar o filé à parmegiana e o nhoque ao sugo, o filé à milanesa, aliás, e o nhoque ao sugo que ele sempre comia. Então existe esse histórico, este vínculo, né, de irmandade, né? Você vê o Ari Fontoura, por exemplo, que é um cara que está 1 ou 2 vezes por semana aqui, ele frequenta a minha casa, entendeu? Então é um amigo que frequenta a minha casa. Você vê o Raul Gil me dava tapa na minha bunda quando era moleque. O Ari Toledo, que o Raul Gil também está 1 vez por semana aqui. O Ari Toledo está 1 ou 2 vezes por semana aqui. Entendeu? O Ari Toledo tinha uma Mercedes, que ninguém encostava na Mercedes. Uma vez ele pediu para mim pegar a Mercedes e levar uma antiga namorada dele, que foi capa da Playboy. Ele tinha ciúme da mulher e da Mercedes. Ninguém chegava perto. E eu fui levar a mulher dele no aeroporto com a Mercedes dele, entendeu? Então existe esse vínculo de amizade, né? Que é uma coisa muito gostosa, né? Isso eu acho que é fundamental. Para mim acaba sendo fácil, Wagner, porque eu uso esse trabalho nesse meio artístico, essa influência toda que eu tenho, até de 27 anos de televisão, para transmitir a minha paixão, que é a gastronomia, para transmitir o que eu sei fazer. Então, para mim, esse ping-pong de vida artística com gastronomia é a receita de sucesso, é a receita que deu certo. Bruno, e nesse momento de crise, quais as saídas para os proprietários de restaurantes? É possível sobreviver à crise e encontrar caminhos para conseguir aí manter um lucro, manter a casa aberta e com a mesma equipe de colaboradores? Olha, isso é uma pergunta muito legal que você fez, Wagner, porque esse é um processo que a gente teve verdadeiramente aqui no Sexab. Eu tive uma queda que chegou a 40%, ok? Foi muito difícil mesmo. A minha receita, eu não sei se eu consigo transmitir esta receita verdadeiramente a todos os colegas. No Sexab, nós adotamos já há algum tempo, isso quem cuida da administração da casa é minha mãe. Minha mãe é uma leoa, a gente brinca e fala que não é a minha mãe que trabalha conosco, nós trabalhamos com ela. E a minha mãe, a Luzia, ela tem uma mentalidade à frente, anos à frente, sempre teve. E nós não temos aqui, por exemplo, retirada de lucro da casa, nós temos salário. Eu, meu irmão e minha mãe somos os donos da casa, documentalmente, na realidade, sou eu que sou o titular da casa, mas nós, dentro da nossa família, é tudo igual. Nós somos salário. Então, o que sobra na época gorda, guarda-se. Para na época magra, porque o comércio ele é igual ao mar. O meu avô já dizia isso. Uma hora a maré está cheia, uma hora a maré está vazia. Uma hora a maré está cheia, uma hora a maré está vazia. E crise, ela é temporária, igual moda. Ela vai e vem. Então, a gente se prepara antes para uma crise. Isso é uma coisa do Sexab. Então a gente procura guardar, eventualmente fazer um investimento. Então investir num imóvel, ok, deu crise, você vende o imóvel, vai começar a crise, você sente que vai começar a crise, você vende o imóvel e já pega aquele dinheiro e capitaliza novamente. Então tivemos a crise, chamamos os colaboradores, falamos para os colaboradores, precisamos de vocês. Aqui nós somos uma grande família, vocês têm que se conscientizar. Zero prejuízo, sabe? Tentar desperdício, cortar ao máximo. Conscientização, trabalho em equipe, união. Tentar não esfolar o cliente, porque se você esfolar o cliente, ele não vai voltar e falar, pô, eu fui lá, me enfiaram um monte de coisa, saí, gastei muito. Porque a pessoa na crise, ela necessita... São Paulo, o cara precisa sair. Ele necessita sair. Senão ele fica louco se ele ficar dentro de casa. Mas quando ele sai, a gente procura oferecer, senhor, olha, eu tenho um vinho que é o mais barato do cardápio e é um custo-benefício fantástico para o senhor. Então, procurar parceria com fornecedores. Falar, meu, o que você tem aí que você não está conseguindo vender, que você consegue me fazer mais barato para mim agradar o bolso do meu cliente com esse produto. Então, chamar o teu fornecedor, ver o que está encalhado com o teu fornecedor, que seja, consequentemente, lógico, obviamente, de qualidade, que volta naquele negócio da fidelidade que eu falei, e trabalhar com essa linha, com essa margem, entendeu? Tentar cortar a tua despesa no máximo possível para que você não realmente entre no vermelho. Se você entrar no vermelho, se você sair pedir dinheiro emprestado, se você entrar no juro, você se arrebentou. Então, uma coisa que a gente sempre procurou fazer, nunca antecipamos o cartão. Então, não entrar na malha do banco, conscientizar colaboradores, tentar oferecer para o teu cliente no meio da crise custo-benefício, entendeu? E sem sombra de dúvida, restaurante é empresa. E empresa precisa ter capital de giro. Não é aquele negócio, eu ganhei mais, então agora eu vou comprar um carro zero. Não, meu, você tem que ter seu salário, isso é a nossa mentalidade. Então nós temos o nosso salário. Com o nosso salário a gente se programa e faz uma prestação. Não é, eu sou o rei do carnê, velho. Entendeu? Eu sou o rei do carnê. Porque eu sou assalariado no meu restaurante.
Eu tenho o meu salário, é óbvio que não é como o das outras pessoas, é um salário mais cheio, mas eu sou assalariado. E eu acho que o segredo como é é que você equilibra, harmoniza essa sua força e essa sua sensibilidade que você apresenta para os seus clientes, nos seus pratos, no seu dia a dia? Vagnão, eu acho assim, quando eu era criança, eu era um menino muito bacaninha, era um molequinho muito tontinho, e eu apanhava muito na escola. Até o dia que a minha mãe falou que se eu continuasse apanhando, quando eu apanhasse na escola, eu ia chegar em casa e ela ia me bater de novo. Então eu acho que o Bruno, ele criou esse jeito, ele virou lutador de rua, ele começou a fazer academia desde cedo, fez boxe, todo quebrado até hoje, porque ele precisou ser uma coisa que ele não era. O verdadeiro Bruno é um cara que ama flores, o verdadeiro Bruno é um cara que ama o ser humano, o verdadeiro Bruno é um cara que tem muito amor, sempre. E eu acho que esse amor, onde eu mais consigo colocar isso, é na gastronomia. Porque inúmeras vezes que eu tentei abrir esse meu coração para N pessoas, eu fui traído, eu fui usado, às vezes eu sou saco de pancada de muita gente, então, de verdade, às vezes eu me fecho, eu sou aquele cara bruto verdadeiramente, fui um cara muito, até uma época da minha vida, extremamente violento, mas eu acho que pela necessidade de me proteger, porque o Bruno não é isso, o Bruno é o que está aqui dentro, e para mim fazer comida é o que eu sei fazer, é servir, eu sou um eterno serviçal, né? E para mim poder servir é o meu maior presente, quando eu consigo fazer pessoas felizes. Então eu acho que o ponto de equilíbrio está aí. Um lado é necessidade, e o outro lado é realização. Então acho que isso é muito fácil. Quem é o chefe Bruno Stipe? Um apaixonado pela gastronomia, principalmente. Coisa fantástica, adoro cabrito e adoro massas. Eu já pensei em trazer um espumante, porque o espumante sempre é celebração, é vida. E o champanhe, mais do que isso, tem a simbologia. E aí a gente brinda. Temos as festas daqui mais um tempo. Temos um prato que você mesmo disse que serve para Natal, por causa do cabrito. E verão também, sempre, né? Está na boca do verão. Você sabe, Álvaro, que eu digo sempre para as pessoas, Wagner, que o Brasil, eu acho que é a terra do espumante, é a terra do rosado, porque nós temos um clima super temperado, super tropical, assim, eu acho que é a bebida do brasileiro, é a nossa bebida. E, infelizmente, é pouco explorado, né? Para mim, é o número 1, eu amo de paixão. E aqui nós fizemos uma coisa interessante. Cerveja muito consumida no Brasil. Fizemos uma harmonização do prato com cerveja. Poderíamos fazer perfeitamente a harmonização com o champanhe, que cabe perfeitamente, mas aí a gente reserva para uma ocasião de brinde, lembrando sempre dos 85 anos da Cantina Sexab, esperando que ela continue por muitos e muitos anos. Mande um abraço para a mamãe, que está na cozinha, fazendo as honras da cozinha, claro, que você teve que sair para nos atender. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Wagner. Saúde, pronto, saúde e saúde a todos os nossos teleinternautas. Encerramos aqui, então, mais um programa Chefes do Apetite. Até o próximo. Bruno Stipe, aqui no Sexab. Então, lembra Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar.